Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no Conversas da Alma. Hoje temos como convidado um médico conhecido, o professor Dr. Jacinto Gonçalves, que é o vice-presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia e participou no processo de declaração da dieta mediterrânica como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco e que hoje irá partilhar connosco a sua visão sobre quem somos, de onde vimos e também dar a sua opinião sobre a informação e contra-informação que nos tem assolado com a Covid-19. Não se esqueçam de subscrever já o nosso canal, colocar um like e partilhar as mais de 110 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda. Como sabem, o foco do nosso canal é a verdade, liberdade de expressão, ciência, saúde e espiritualidade. Não percam segundas à noite os meus diretos às 21 horas e às quintas-feiras às 20 horas as nossas estreias. Associem-se a nós no Facebook em Conversas da Alma e no Instagram em canal Conversas da Alma. O professor Jacinto Gonçalves, natural de Samora Correia, é licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa e doutor pela Universidade de Genebra, especialista pela OM em Medicina Interna e Cardiologia e durante 18 anos foi diretor de serviço nos hospitais de Arroios e de Corri Cabral. Como assistente e como professor associado, participou durante 21 anos no ensino das Faculdades de Medicina de Lisboa e de Genebra e é também conferencista sobre temas médicos de nutrição e de história da humanidade. Professor Jacinto Gonçalves, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por terem convidado para vir a este canal, Conversas da Alma. Acho que é importante falarmos sempre com a alma, não apenas com a boca. É importante, portanto, vamos ver o que é que querem que eu dê a opinião. Certamente terá uma opinião muito válida para a maioria dos nossos espectadores que estão ansiosos para ouvir a sua opinião. Pegando no texto que me enviou, elaborado por si, que cito textualmente: somos apenas um grão de poeira com uma centelha de vida que nasce e morre quase no mesmo instante. Temos que ter sempre consciência da nossa ínfima dimensão física e temporal face à imensidão do universo. A vida fez um longo caminho durante milhões de anos até chegar aos primatas. O Homo habilis, a primeira espécie do género Homo, viveu há cerca de 2,6 milhões de anos. E há mais de 14 espécies de hominídeos conhecidas, das quais só o Homo sapiens sobreviveu. Mas foram elas que permitiram a evolução para o que somos todos nós. Eu agora acrescentarei que existem outras teorias que diferem da teoria de Darwin, mas vamos avançar para fazermos a ponte com o que se passa com a Covid-19 e a sua visão também acerca, neste contexto, certamente mais esclarecedora do que as informações dadas pela DGS, que são bastante polémicas. Segundo a sua investigação e estudos, a história da humanidade está marcada por 3 grandes períodos de mudança: a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Explique-nos, por favor, estes 3 períodos em que no primeiro surge o instinto predador, que levou à extinção de espécies, o segundo à extinção de espécies animais e vegetais com a ocupação de solos e destruição de ecossistemas, e para estabelecermos uma ponte com aquilo que estamos a viver na atualidade, o terceiro período, onde surgem graves alterações ambientais de causa humana, como a diminuição de certas doenças transmissíveis, mas que aumentou o risco de pandemias de natureza viral. Neste contexto da atualidade, pode-nos então explicar o primeiro ponto, o segundo e depois fazendo a ponte com a atualidade no terceiro. O homem, como disse, é um grão de poeira num imenso universo. E nós não podemos perder isso nunca na nossa alma, no nosso coração. Nós temos sempre presente, e isso é extremamente... Eu conheci alguns homens extremamente importantes, homens de topo mundial. E todas as pessoas que eu conheci, que eram realmente pessoas notáveis, eram de uma simplicidade e de uma humildade intelectual extraordinária. Nunca conheci um homem superiormente inteligente, que não fosse ao mesmo tempo um homem superiormente simples e superiormente humilde. Essa é a primeira coisa. Não é verdade? Humilde. Humildade intelectual. Não quer dizer que anda a pedir esmola. Claro, quer dizer apenas que tem que ter a noção exata de que ele se localiza frente aos outros homens, frente aos outros animais e frente ao mundo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto,
Neste contexto, no fundo, nós temos uma centelha de vida, como eu disse, uma coisa fugaz, quer dizer, os nossos tempos humanos não têm nada a ver sequer com os tempos planetários, nem com os tempos cósmicos, não tem nada a ver, mas se nós assumirmos isso e conscientemente nos posicionarmos no nosso planeta maravilhoso que é a Terra, nós temos que perceber que o homem sempre foi e continua a ser um predador. Quer dizer, um predador em todos os aspectos. Quando o homem, na fase inicial, quando o homem foi caçador-recoletor, tinha uma atitude muito mais ecológica. Repara uma coisa, então os povos que ainda, alguns povos que vivem num período pré-neolítico, portanto, caçador-recoletor, nomeadamente no Bornéu e na Amazónia, esses povos ainda respeitam, têm uma religião animista, quer dizer, respeitam o ser que está numa pedra, numa árvore, num animal que ele caça. Quando um caçador desse tipo caça um animal qualquer, uma presa, ele faz uma espécie de prece ou invocação ao espírito animal que ele matou. Percebe? Isso é muito importante. Isso está uma atitude ecológica. Claro, como um agradecimento, no fundo, à vida que o consumiu, não é verdade? Exatamente, um agradecimento. Uma coisa, digamos assim, um bocadinho primária ou primordial, se quiser, mas extremamente profunda. Depois, quando o homem, o primeiro grande salto, aliás, nomeadamente aquele homem, o Sapiens, que escreveu o Sapiens, aquele livro muito conhecido, que agora lê, o que ele diz, realmente, um dos grandes aspectos, não só ele, mas outras pessoas, foi a chamada revolução cognitiva. O que isto quer dizer? Quando o homem teve capacidade, não só de estar a pensar o presente, mas foi capaz de pensar o futuro. Isso apareceu quando o homem começou a caçar em grupo. Quer dizer, o homem tornou-se capaz de planear uma caçada que ia fazer, que ainda não tinha acontecido. Com isso, no fundo, ele inventou o futuro, entre aspas. Ou se quiser, inventou a ficção. Ao inventar a ficção, as ficções não são só individuais, mas são sobretudo coletivas. Quando ele combinava uma caçada, estava a combinar a caçada com todos os elementos do grupo. E tal como pode imaginar uma caçada, pode imaginar um deus, pode imaginar uma lenda, pode imaginar um mito. Portanto, assim nasceu a ficção e foi a ficção que uniu as civilizações. É preciso as pessoas acreditarem em alguma coisa, por exemplo, acreditarem na moeda, que há uma coisa qualquer que vale dinheiro, que inicialmente tinha um valor intrínseco, depois deixou de ter, mas é preciso que as pessoas, por exemplo, na Mesopotâmia, na Suméria, as pessoas tinham que acreditar que se dessem aquele contributo, podiam irrigar melhor os seus campos. Foi dos primeiros atitudes coletivas, foi a chamada irrigação de zonas rurais. Isso já é na fase da Revolução Neolítica, da Segunda Revolução. Quando o homem deixa de ser caçador-recoletor, não sei se têm a noção, o Homo erectus viveu 2 milhões de anos. Nós, Homo sapiens, estamos muito longe de viver isso. Eu considero, talvez, que nas fases de clima mais ameno, o Homo erectus foi talvez o homem mais feliz que existiu. Vivia em contacto com a natureza, tinha uma alimentação chamada do paleolítico, as pessoas falam muito, mas nem sempre com a correção de vida. Quer dizer, por exemplo, no paleolítico não havia leite, não havia cereais, não havia essas coisas todas. Havia bagas, havia raízes, havia caracóis, havia gafanhotos. E depois, mais tarde, havia animais de grande porte que eram precisos ser caçados em grupo. Se calhar é por isso que eu gosto de caracóis. Ainda tenho lá uns traços do Neolítico. Talvez. Mas essa é que é a verdadeira alimentação neolítica. É o caçador-recoletor. Quando vai para a berma de um caminho à procura de caracóis, está a fazer a mesma atitude de recolha que fazia o homem paleolítico. É bom que as pessoas tenham essa noção. Fantástico. Depois, o quê? Fantástico. Quando o homem passa para a revolução agrícola, o que é que ele faz? Devido a alterações climáticas, ele vê-se, há uma fase de transição em que o homem era caçador-recoletor, mas estava já
estabelecido numa pequena aldeia. É chamada civilização natufiana, é um nome esquisito, mas esteve localizado sempre naquela região da Suméria, portanto, a região da atual Iraque. Mas essas civilizações, no fundo, quando de repente o clima mudou e se tornou mais seco, eles viram-se obrigados a começar a tentar cultivar os cereais selvagens que existiam ali à volta. Quer dizer, todas as civilizações estabeleceram sempre em zonas, sobretudo na fase inicial, em zonas dos grandes rios, em que havia solos férteis, nomeadamente no Nilo, no Tigre e no Eufrates, que era na Mesopotâmia, no Rio Amarelo, no Yangtze, no Indo e no Ganges. Portanto, as grandes civilizações todas foram civilizações inicialmente fluviais. Porquê que eram fluviais? Porque ao mesmo tempo podiam produzir alimentos e podiam trocar alimentos. E que é uma coisa importante também. A Revolução Neolítica trouxe uma coisa que não existia antes, que era a riqueza e a propriedade. Antes, para uma coisa, se o indivíduo andava de trouxa às costas, para trás e para diante, era difícil. Os únicos povos nómadas que têm riqueza acumulada são os pastores nómadas, que têm rebanhos. Agora, na altura, estou a falar do Paleolítico, não havia animais domesticados, certo? O primeiro animal domesticado foi o cão. O cão, que era o lobo selvagem, que no fundo que servia como já de alerta, de sentinela, digamos assim. Sim, como protetor. Agora, o quê? Como protetor. Como protetor para ajudar a caçar, etc. Não havia rebanhos, portanto, não havia riqueza. A Revolução Neolítica trouxe a riqueza e com a riqueza trouxe a diferenciação social, a estratificação social. Era preciso separar os que tinham riqueza, os que produziam riqueza, cereais, e os que administravam a riqueza, que eram os mais espertos, é evidente, Claro. e que era uma classe superior. E, portanto, começou logo aí uma chamada, todos os regimes são cleptocráticos, quer dizer, são regimes baseados no roubo dos outros. Cleptocracia, cleptomania, a mania de roubar, cleptocracia é a civilização, ou melhor, a organização social baseada, no fundo, do roubo, entre aspas, que no fundo os impostos são uma forma de roubo. Não pode ser isso muito alto, senão os impostos têm aqui atrás. Senão ainda para a IRS, as finanças. Mas quer dizer, todos os regimes, no fundo, são baseados numa coleção de uma parte do que eu produzo tem que entregar a um outro ser que se julga superior e que me administra, certo? Esse foi o princípio das grandes civilizações. Depois, as grandes civilizações, no fundo, o Neolítico, que é aquele que segue à fase. Estes nomes são devidos aos instrumentos de pedra que os homens utilizavam, mas no fundo a Revolução Agrícola, também chamada Revolução Neolítica, ocorreu há cerca de 10 mil anos, ou 12 mil anos, 10 mil antes de Cristo, e sobretudo começou na região da atual Iraque, Suméria, depois mais tarde Babilónia, tudo isso, na região da chamada Crescente Fértil, que é uma espécie que corresponde à região da Mesopotâmia, da costa do Levante, portanto Palestina, Líbano, etc., até que abaixo o Egito. Portanto, esta foi o berço das civilizações ocidentais, portanto, também civilizações no Oriente, mas um bocadinho mais tardias. Esta é a segunda revolução agrícola. Como disse, o mais importante quanto a mim é que ela, pela primeira vez, aparece riqueza acumulada, distribuição de riqueza cobrada e estratificação das sociedades em classes. E tudo isto evoluiu. Há um período, e no fundo, há um grande império romano que estratificou tudo, que uniu tudo, mas como os impérios todos caem, não por, ao contrário do que se pensa, não foram os bárbaros que derrotaram o império, foi o império que se derrotou a si mesmo, o império romano. Quer dizer, derrotou-se, não é bem assim, ele rebentou por implosão. Repare, um dos últimos imperadores mandou matar o general que tinha salvo contra o Átila. Está a ver? Portanto, mandou matar, assassinar. Portanto, aquilo era esse homem que matou a mãe, matou uma série. Portanto, ainda bem que foram aniquilados pelos bárbaros ou qualquer outro. Eles próprios
auto-aniquilaram-se. Claro que eles eram mais bárbaros até que os próprios bárbaros, não é? O bárbaro era uma designação romana para aqueles que não eram romanos. No fundo, eram sobretudo germânicos, etc. Sim, sim, sim. Depois, há a implosão do Império Romano e há uma coisa curiosa, é que as populações fogem das cidades. Enquanto nas cidades eram alimentadas, o fluxo de alimentos que vinham do exterior, por exemplo, Roma alimentava-se de trigo do Egito, da Palestina, de zonas periféricas. Quando isso é cortado, essas fontes de abastecimento, as populações fogem das cidades, das grandes cidades, por duas razões. Por um lado, deixou de haver alimento, por outro lado, tinham medo dos sacos. Todos esses povos faziam sacos terríveis em que matavam as pessoas, roubavam as mulheres e roubavam tudo o que fosse roubável. Portanto, as pessoas fugiram para as zonas onde havia produção de alimentos. E houve uma certa regressão civilizacional durante todo o período da Idade Média. Há quem não goste dessa expressão, mas no fundo, porquê é que houve uma regressão? O grande motor do desenvolvimento, a partir do momento em que há sociedades, foi o comércio. O comércio é que foi o grande impulsionador de todo o desenvolvimento das sociedades humanas. Se nós aceitarmos que não vivemos num regime de caçador-coletor. Quando não havia caçadores, quando o caçador-coletor não negociava, precisamente podia trocar um caracol por um gafanhoto, mas eram transações sem qualquer espécie de expressão. Sim, sim, sim. Quando a Idade Média começa, as pessoas refugiam-se nos campos e aparecem aqui duas estruturas, sobretudo, que vão dominar o período dos 10 séculos que seguiram entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla, tanto do século V e o século XV. Esse período é um período dominado pelas igrejas monoteístas, quer a Igreja Católica, por um lado, Igreja Católica não, quer a Igreja Cristã, como os seus ramos, portanto, quer o cristianismo, quer a partir do século VII o islamismo. Essas duas religiões vão dominar, sobretudo, o islamismo, a parte sul do Mediterrâneo e a parte oriental do Mediterrâneo, o cristianismo, a parte central e norte do Mediterrâneo e a parte ocidental. Inclusive acabaram por se degladiar nas cruzadas. Foram, digamos assim, umas formas de fundamentalismo semelhante ao atual Daesh, coisa exatamente parecida. Fundamentalismos religiosos. Depois aparece no final da Idade Média, há dois grandes períodos extremamente graves, as pestes e as fomes. As pestes chegaram a dizimar metade das populações mundiais. Quando nós agora olhamos para o Covid, não tem nada a ver com a peste negra. A peste negra matou 50% de muitas populações. Incrível. Este mata, na maior das hipóteses, 1%, nem tanto. Nem tanto, nem chega a isso, segundo os dados. Não é? 2% são contaminados, 2 a 4% são contaminados, e desses, talvez, dos contaminados, haverá uma mortalidade entre 2% e 8%, depende das regiões. Mas quer dizer, onde é que eu vi? Quando chegamos, portanto, à Idade Média, a todo este período, fim da Idade Média às pestes, depois das pestes, ao período de revolução das mentalidades, que começa, é preciso não esquecer, com os descobrimentos dos portugueses. Os portugueses foram os primeiros que puseram em causa digamos assim, a sabedoria aristotélica, que toda a sabedoria clássica estava baseada, era no Aristóteles, era no Ptolomeu, que tinha feito uma geografia incompleta, uma série de saberes antigos, todos eles do século anteriores ao século I ou II, depois de Cristo, e portanto eram conhecimentos muito antigos. Nós, portugueses e espanhóis, pusemos em causa todo o conhecimento anterior, ao descobrir novas terras, ao descobrir que a Terra não era plana e era redonda, ao descobrir uma série de coisas, nós fizemos um passo enorme no avanço da civilização. Já agora é importante dizer que os nossos barcos, ao contrário do que dizem os holandeses e alguns senhores nórdicos, não são inspirados nos barcos dos vikings, mas são inspirados nos barcos dos fenícios.
Os fenícios é que eram os grandes navegadores. Sim, sim. A vela latina, precisamente conhece, sabe o que é a vela latina? A vela que permite ir contra o vento é uma vela que era a vela dos fenícios. Não sei se lembra, já foi ao Egito, talvez. Já. Então lembra-se das felucas. Aquele barco. Sim. A feluca tem um barco, uma vela latina. Aquela vela é dos fenícios. Os fenícios foram os grandes navegadores, eles passaram por Portugal. Peniche quer dizer Fenice. Peniche, a nossa Fenícia, era um posto. Era um posto, eles exploravam Mértola, iam até ao Pomarão, eles exploravam Lisboa, que havia uma mina de ouro em Almada, não sei se agora ainda lá alguma coisa, mas suponho que não. Além dos restaurantes, não há nenhuma mina de ouro em Almada, mas havia ali uma mina de ouro. Agora já deve estar esgotada. Não, agora é os ensopados de enguias que são transformados em ouro. Em ouro, sim. Mas depois eles trocavam, porque eles iam buscar o estanho à Cornualha. Sabe onde é a Cornualha, não é? Sim, já lá estive. Há ali umas minas de estanho muito antigas, e os fenícios iam buscar o estanho à Cornualha para fazer o bronze. E, portanto, eles para isso, quanto a mim, tinham que mudar de barco em Peniche ou na zona da costa portuguesa, porque tinham que arranjar barcos de calado mais alto, que pudessem ser barcos oceânicos, não se claro, que conseguissem atravessar o Atlântico. Não, aqui não era atravessar o Atlântico, atravessar o canal, atravessar o Golfo de Pescaia. O Golfo de Pescaia, o Golfo, sim. O Golfo de Pescaia, porque eles para chegar à Cornualha tinham que ir do topo da Galiza até à Cornualha do outro lado, tinham que atravessar um mar, o princípio do Canal da Mancha, é um mar muito complicado. O Golfo de Pescaia tem ventos contrários, do ponto de vista marítimo é muito complicado. Eles tinham que ser bons navegadores, tinham que ter velas latinas, tinham que poder chegar à Cornualha. Portanto, os nossos barcos, caravela portuguesa, é um derivado do barco fenício e da vela latina. Portanto, inspirada nas antigas velas latinas dos fenícios. Quer dizer, há um barco muito antigo, chamado bote de praia. O bote de praia é um bote de casco trincado, não sei o que é, com as telhas de telhado. Uma coisa sobrepõe a outra, então são mais resistentes, mais pesados, com uma mura, quer dizer, uma murada, um lado mais alto para aguentar as ondas, e que permite, inclusive, bolinar, quer dizer, viajar contra o vento. E é isso que dá a vela latina e um casco adequado para isso. Percebe? Portanto, voltando os descobrimentos, lançaram uma nova ideia, uma nova filosofia, que depois foi completada pelo Iluminismo, pelo Renascimento. No fundo, homens como o Newton, o Descartes, todos esses homens é que vieram abrir conhecimento e vieram contestar e dar uma primazia à razão em relação a... Depois, no fim, isto tudo abriu caminho à Revolução Industrial. Ou melhor, às sucessivas Revoluções Industriais. Como sabe, já há 3 ou 4 Revoluções Industriais. A primeira é do vapor, depois a eletricidade, depois da internet e agora, ultimamente, a nanotecnologia. Já está muito mais avançada do que aquilo que as pessoas imaginam. Não, houve várias revoluções industriais, muitas revoluções industriais, à medida que se expandem, e à medida, sobretudo, a revolução industrial, ao provocar um superávit de alimentos, permitiu um aumento exponencial da população. E a população não tem limites no seu crescimento, não tem limites, por exemplo, numa coisa que é, até para a Organização Mundial de Saúde, uma coisa grave, que é a produção de lixo. O lixo aumenta de uma maneira exponencial. Nós, inclusive, começámos a reciclar, mas muito mal e muito pouco. Mas já agora, voltando lá, com estas, e sobretudo com os desastres ambientais que fazem, por exemplo, na Amazónia... As alterações ambientais de causas humanas, provocadas pelos humanos? Pois, nomeadamente, por exemplo, o que se faz na Amazónia, o que se faz na desflorestação de outras zonas, tudo isso provoca, entre outras coisas, menos árvores e menos vegetais a captar o CO2 da atmosfera, então aumenta o CO2 da atmosfera e o monóxido de carbono. Aquelas grandes manadas de vacas que o Sr. Bolsonaro e os seus filhos têm, emitem quantidades enormes de metano. Sim. Metano é 80 vezes mais
tem um efeito de estufa 80 vezes maior que o dióxido de carbono, que o CO2, é uma coisa tremenda, e tudo isso altera, isto tudo altera os ecossistemas. Nós não nos podemos admirar que ao alterar os ecossistemas, e ao comer animais, e ao comer rações feitas de restos de animais, não sei se ainda se lembra do prião. Não, não. O prião era uma coisa, era a doença das vacas loucas. Ah, sim, sim, sim. Pronto, eu não conhecia, não conhecia esse termo técnico. A origem era o prião, que era também uma molécula de ácido ribonucleico que podia provocar doença. Não, um processo degenerativo no cérebro das vacas e dos homens que comiam. Quer dizer, isto tudo porquê? Porque davam aos animais restos de secos e triturados de todos os abates que se faziam na região. Portanto, ao fazer isso, acabou por se criar. E agora aqui é a mesma coisa. Todas as epidemias, todas as pandemias começaram por ser doenças endémicas dos animais. Quer dizer, são zoonoses, quer dizer, doenças de um grupo animal qualquer, que depois, quando o homem começa a comer estes animais, passa para o homem. Isso acontece, Contamina o homem, sim. Por exemplo, mais clássico é a varíola. A varíola é uma doença das vacas. É uma doença que dava, sobretudo na parte das tetas das vacas, que criavam aquilo, depois acabavam por morrer. E a varíola depois passa para o homem. Não sei se sabe, a varíola dizimou mais americanos nativos do que as armas do Sr. Cortés e de todos os secretários. Inacreditável, realmente. As doenças é que mataram os indígenas da América do Norte e do Sul. Portanto, quando nós agora vemos aqui este novo vírus, estas pandemias agora sim, de natureza viral, temos que pensar que são consequência da nossa falta de humildade. Nós queremos continuar a ser predadores que não têm qualquer espécie de risco ao fazer predador. Percebe? Sem dúvida, sem dúvida. E neste contexto, diga, desculpe. Neste contexto, eu acho. Neste contexto da atualidade relativamente à Organização Mundial de Saúde, dirigida pelo Sr. Eu acho é uma coisa. Isto, a Organização Mundial de Saúde é dirigida por um senhor que é um antigo terrorista da Etiópia. Sim. Não, estou a dizer o senhor que dirige a Organização Mundial de Saúde. É um senhor que, para mim, não tem qualquer competência para o cargo em que está. Está lá por motivos. Ele foi acusado de encobrir as epidemias de cólera, levando a milhares de africanos e, como sabe, no presente ter minimizado o coronavírus na China que levou à pandemia. Ele atua com razões políticas, não por razões médicas ou sanitárias, de maneira que não considero. Portanto, isto tudo o que eu acho estranho é que, sabendo tudo isso, as nossas estruturas assinaram por baixo tudo o que ele dizia, quer seja verdade ou mentira. Não só assinaram, como também financiaram, que ainda é mais grave. Também? Não sei. Sim, 500 mil euros. Com 500 mil euros. Para quem? Para a Organização Mundial de Saúde. Pois, quer dizer, o único papel que eles são capazes de fazer corretamente é fazer estatística, mais nada. Esse é o Instituto Nacional de Estatística, que, em vez de ser nacional, é mundial, mas mais do que isso, eles não têm, ou não têm tido competência, não têm demonstrado competência para fazer. Isso aqui é o problema. Portanto, agora aqui em Portugal. Acha que as atuais medidas tomadas pela Organização Mundial de Saúde, dirigidas por este senhor, já comprometido, obviamente, do passado, protegeram devidamente a população mundial da Covid-19? Obviamente que não. E que credibilidade é que nós poderemos atribuir a esta organização, então? Não foram emitidas em tempo e foram contraditórias muitas vezes. E, sobretudo, já agora, em relação à atitude no nosso país das direções da Direção-Geral de Saúde e da Direção e do Ministério da Saúde. A única pessoa que esteve relativamente bem foi o Sr. Primeiro-Ministro, que, apesar de tudo, teve o senso de, às vezes, duvidar de algumas coisas que diziam. E repare uma coisa, eu só errou num aspecto. Já foi dito, eu concordo, que isto é uma situação de guerra, uma situação bélica. Não é contra um inimigo, não é contra uma arma produzida pelo homem,
É uma arma biológica, que não é uma arma que não foi produzida por ninguém, mas estamos a ser agredidos por um agente que pode matar. E que é preciso planificar a defesa contra essa gente. Quem é que sabe dirigir uma guerra? Não sou eu, nem é o César. São os homens que estão no Estado-Maior, que têm a aprendizagem para isso. Portanto, eu acho que quem devia ter coordenado todo este processo seria alguém no Estado-Maior, um militar no Estado-Maior, que ia fazer a intendência, quer dizer, a logística dos elementos e coisas assim, das máscaras, dos ventiladores, tudo isto tem que ser planificado, não pode ser um dia a senhora pensa e acabou-se, tem que ser alguém com capacidade de planificar. Quer dizer, há um homem agora que está a fazê-lo, que é o professor Costa e Silva, que é o homem que sabe planificar. Mas eram essas pessoas que eram precisas ter sido chamadas para dirigir uma coisa destas. Portanto, e voltando à Organização Mundial de Saúde, credibilidade... Mas agora, aqui numa coisa, numa guerra é fundamental a informação. E a informação é combatida pelo inimigo para contra-informação. Para nós conseguimos, a nossa Direção de Saúde conseguiu ela própria fazer a informação e a contra-informação. Isso é extremamente perturbante, percebe? Quer dizer, que as pessoas um dia põem máscara, outro dia tiram a máscara, um dia a máscara faz bem, outro dia faz mal. Isto não é processo de se dirigir uma guerra, mesmo que seja uma guerra biológica. O doutor, como homem, neste caso médico, clínico experiente, com já milhares de pacientes que recebeu e tratou, o que é que acha desta atuação da Direção-Geral de Saúde, sobretudo as medidas implementadas com estas sucessivas contradições? Qual é a sua opinião? Algumas das medidas estão certas, simplesmente, como elas foram sempre precedidas por medidas contraditórias, deixam de ter força. Repara uma coisa, eu não posso dizer, isto é já uma crítica, eu não posso dizer para as pessoas não fazerem reuniões nos bares, se as pessoas vão para o Campo Pequeno e o Sr. Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão para o Campo Pequeno para um concerto. Não pode ser. Há uma coisa chamada coerência. É realmente uma grande... Preciso ter muita lata. Não se pode dizer que não há concertos de rock e permitir a manifestação do 1º de Maio. É verdade, o mais incrível é que os artistas estão sem trabalho, muitos deles sem comer, e de repente fazem este tipo de eventos onde estão milhares de pessoas e permitem. Pois. Mas agora voltando ao Covid, sabe-se que o vírus da Covid-19 já foi identificado e caracterizado em Portugal. Onde é que ele foi identificado e caracterizado? Onde? Na China, inicialmente. Na China? Na China. A China forneceu logo inicialmente, ao contrário, e já está o tal aspecto que as pessoas compram muito a China, mas quando o Sr. Trump começou a classificar o vírus como vírus chinês, ele tomou uma atitude política. Os chineses defenderam-se. Percebe? Quer dizer, quando se transforma uma pandemia numa guerra política, as pessoas defendem-se politicamente. Mas há quem diga que o vírus foi criado no laboratório de Wuhan e saiu de lá. Mas há pessoas igualmente, mas foi criado por cientistas, e se foi criado por cientistas que saíram dos Estados Unidos. Ah, sim, isso também é dito, sim, é verdade. Mas que foram, no fundo, simplesmente foram parte da China para fazer uma arma biológica. Criado de uma maneira consciente, não parece. Pode ter havido uma fuga do laboratório, é possível, não está provado, e há pessoas também igualmente que trabalharam lá e que estiveram lá que dizem exatamente o contrário. Portanto, vale o que vale, me parece que isso seja relevante. Para o efeito não é relevante. Quer dizer, então, de que forma é que este estudo... Gosta muito de arranjar um culpado. Diga. As pessoas gostam muito de arranjar um culpado. Um culpado para alguma coisa. Se arranjar um culpado para o vírus, avançar só diminuir-se o número de mortes que acontecem em qualquer lado. Pois claro, isso não vai ajudar em nada. Mas de que forma? Mas também é importante saber quem foram os responsáveis. De que forma é que esse estudo pode ajudar-nos a combater este vírus? Portanto, a identificação e caracterização do vírus, de que forma é que ele pode ajudar-nos a combater o vírus? O vírus, como sabe, é uma cadeia de um material chamado ácido
RNA, ácido desoxirribonucleico, Sim. que é parecido com o material com que nós temos os nossos cromossomos. Portanto, é um material de ácidos nucleicos, que é uma sequência de certas cadeias, e para identificar o vírus, faz-se uma coisa que é desenrola-se aquele novelo, com uma técnica que foi inventada, suponho por volta dos anos 50, que é o PCR, Protein Chain Protein Chain Reaction. Portanto, o que ela faz é desdobra um novelo, pega numa espécie de novelo, está a ver um novelo de lã, ela pega no novelo de lã e separa-o e vai analisar todos os segmentos do novelo de lã, que são milhares, por exemplo, o genoma humano tem milhares de sequências. E depois são essas sequências que são analisadas e se verifica se há alguma sequência típica do vírus. Mas isso é apenas para identificar o vírus. É como saber se uma bala que os matou é uma bala de uma Mauser num calibre 7,65 ou se é de uma pistola de guerra de calibre 9mm. Isso é outra coisa. É apenas identificar a arma agressora. Portanto, agora, o facto de identificado e caracterizado apenas serve para isso mesmo, para identificar e caracterizar, não, nada mais. Apenas dá o diagnóstico, dizemos, aquele doente, muito provavelmente, tem a doença provocada por aquele vírus que foi isolado. Muito bem. Nada. Então, e acredita que devemos criar a imunidade de grupo, tal como diziam alguns virologistas, através do contacto social, ou antevê outras soluções? Quer dizer, o que eu acho é que nós ainda não sabemos o processo chamado de patogenia, quer dizer, de formação da doença, como é que o vírus provoca a doença. Não sabemos. Há várias teorias, várias hipóteses, mas uma teoria só é válida quando é baseada em factos concretos, justificáveis e reprodutíveis. Sim, através do método científico, claro. O método científico, chamados princípios de Koch, quer dizer, é preciso. E foi o Sr. Koch que descobriu o bacilo da tuberculose. O bacilo, sim. Isso. É preciso não só isolar o bacilo, como ter a certeza que o bacilo provoca a doença. São duas coisas diferentes. E, portanto, nós estamos apenas na fase em que sabemos que há um bacilo, que há um vírus. O vírus não tem capacidade de viver por si só. Vocês têm essa noção. O vírus, ele não se autoalimenta, obviamente. O quê? Ele não se autoalimenta. Ele não consegue, o alimentar, nesse caso, é extrair do meio ambiente a energia necessária para continuar vivo. Isso aqui é o princípio da alimentação, grosso modo. E o vírus não tem capacidade disso. O vírus só consegue sobreviver, ele consegue sobreviver, tem formas parecidas com os esporos, por exemplo, dos fungos. Sim, sim. Os fungos também são muito prejudiciais para a saúde, claro. Os fungos, quando seca, os fungos crescem em meios úmidos. Por exemplo, nos filtros dos ar-condicionados. Quando no verão, ou melhor, no verão é que se usa o ar-condicionado, estava a dizer mal. Mas quando depois deixa de ser usado, aqueles fungos que se envolveram secam e produzem materiais de reprodução que são os esporos. Sim, que ainda são mais perigosos do que os fungos, não é verdade? Não, são as sementes dos fungos. Simplesmente provocam muitas alergias. Mas são mais difíceis de eliminar, os esporos, daquilo que eu sei. O papel deles é não serem eliminados. É como as sementes são processos de resistência ao tempo, à umidade, tudo isso. Portanto, acho que se esqueceu de pôr no silêncio, não foi? Mas não tem importância. Eu não posso pôr no silêncio, mas tenho que aguardar agora aqui. Desculpe. Muito bem, estávamos nos esporos e, portanto, que era como as sementes são mais resistentes, portanto, mais difíceis de eliminar. Os vírus também se mantêm vivos durante um período X. Não é tanto como os esporos dos fungos, é algumas horas, mas mantêm-se durante algum tempo. Durante esse tempo podem provocar doença. Provocam doença entrando nas nossas células, contaminando as nossas células e utilizando
os mecanismos de produção de energia das nossas células para sobreviverem e multiplicarem-se, não é? multiplicar, exatamente. Então, mas Agora, há alguns virologistas que dizem que nós não devemos perder o contacto social para criarmos imunidade de grupo. Na sua opinião, quais são as outras soluções além desta? Quer dizer, primeiro, nós não temos a certeza que há uma imunidade mantida. Quer dizer, só há imunidade de grupo se houver imunidade individual preservada. Percebe? Quer dizer, se eu for contaminado e tiver imunidade agora e a perder ao fim de 2 semanas, nunca vai haver imunidade de grupo. Percebe? Ou, portanto, quando nós ganhamos imunidade a uma determinada bactéria ou vírus, se é assim que se pode dizer, nós podemos também perdê-la. Portanto, os marcadores podem estar não sabemos, pelo facto... Não sabemos por quanto tempo, por que razão é que nos pedem para nos vacinarmos contra a gripe todos os anos. Porque perdemos a imunidade do ano passado. Pois, isso as vacinas da gripe já é uma coisa muito controversa. Porque, por exemplo, eu dou-lhe não entramos nisso. A minha mãe, e isto eu não sou... Não vale a pena entrar. Não vale a pena entrar agora nas vacinas da gripe, senão nunca mais saímos daí. Pois, é melhor, é melhor. A minha mãe, por exemplo, depois de tomar a vacina da gripe, ficou 4 vezes doente de cama. A partir daí nunca mais tomou a vacina da gripe e agora está ótima e tem 88 anos. Isto foi há 4 anos atrás. Mas pronto, avançando, acha que os testes, portanto, não, deixa-me acabar ou soluções que antevê para nós podermos superar este vírus? Deixa-me acabar a imunidade do grupo. Sim, sim. Todos os estudos que foram feitos de imunidade do grupo nos diferentes países não passaram, salvo erro, até agora, de 4 a 6%. Nunca vi estudos de imunidade do grupo que fossem com números aceitáveis e começa a haver imunidade do grupo suficientemente forte para ter uma epidemia a partir dos 20, 30 ou 40%. Antes disso, não adianta. Portanto, se nós não tivermos uma imunidade individual mantida durante um tempo suficiente, nunca haverá imunidade do grupo. Neste momento não sei. Eu não sei como mais que ninguém sabe. Claro. Quanto tempo é que dura a imunidade deste... Isso nós, é claro, há virologistas que eu considero muito, nomeadamente um colega muito experiente e muito objetivo, que é o Dr. Pedro Simas. Sei perfeitamente, eu adoro o trabalho dele, sim. É um indivíduo que eu considero muito válido, muito consciente, muito, não é alarmista e ao mesmo tempo é pedagógico, e isso é importante. O trabalho dele, por que razão é que não o chamam para ele dirigir ou dizer alguma coisa em nome pois não se compreende, não se compreende. É muito mais lógico, muito mais acessível às pessoas, ainda mais é um bom comunicador. Além de ter conhecimento da área, não é? Quer dizer, não é propriamente um tecnocrata. Mas ele diz que vai haver imunidade, eu espero bem que sim. Agora, antes disso, tem que haver medicamentos. Quer dizer, e aqui as pessoas caíram numa atitude um bocadinho manicaísta de dividir os medicamentos entre os bons e os maus. Ora, não é bem assim. Uma doença tem várias fases. Em determinada fase, há medicamentos que são necessários e específicos e outros que não são eficazes e podem ser maus. Portanto, quando eu dou, por exemplo, falou-se muito um medicamento milagroso que acabava tudo, que era a dexametasona. A dexametasona tem 40 ou 50 anos. É usada de rotina nos traumatismos cranianos para diminuir o edema cerebral. Portanto, em algumas circunstâncias e fases da doença do Covid, é eficaz. Portanto, o que está a dizer é que dependendo da situação, do quadro clínico do paciente, pode ser um determinado medicamento ou outro aquilo que poderá salvá-lo. E aí isso chama-se clínica. Quer dizer, o que acontece é que quem tem falado aos portugueses são pessoas que nunca viram um doente, só viram papéis. Percebe? Então, e não acha que essas pessoas deviam de sair, deviam demitir-se e porem lá as pessoas corretas? Não, quem sou eu para dizer uma coisa dessas? As pessoas é que devem ter consciência do trabalho que fizeram e das críticas que foram feitas e depois tirar as consequências. Pois eu não vou dizer. Pelos vistos ainda não tiveram consciência disso, porque ainda lá estão a fazer a asneira. Será que terão consciência? Pois. Isso é uma coisa do Paleolítico. Temos sérias dúvidas. É do Paleolítico.
E acha que os testes da Covid-19 que estão a ser feitos são fiáveis? Porque há muitos cientistas, são muitos cientistas que dizem que não, porque dizem que este teste é um teste de PCR. Tal significa que o teste permite a ampliação de material genético do vírus, mesmo que esse material exista em quantidades ínfimas, e apenas isso, que detecta material genético do vírus, é incapaz de dizer se se trata de vírus vivos, vírus mortos ou apenas fragmentos de restos de vírus destruídos. O que é que acha disso? Isso aí há uma certa confusão. Quer dizer, como é evidente, quando se faz uma análise PCR, os vírus já não estão vivos. Se a pessoa que estava a analisar correu um risco tremendo de se contaminar. Já estão fixados em processos que agora que eu não domino. Mas quer dizer, o teste do PCR é de longe o Golden Star, o Golden... como é que isso se esquece? Digamos, o mais adequado neste momento. O mais adequado para diagnosticar o vírus. Quando é positivo, quer dizer, quando o vírus diz que a pessoa tem, quando o teste diz que a pessoa tem o vírus, é 100% verdade. Quando a pessoa diz que não tem, pode ser um falso negativo. Percebe? Percebo. Na multidão. Por exemplo, antes de fazer a operação, diga. Na multidão de sequências do RNA, eu posso não encontrar aquelas que são significativas. E, portanto, o teste de PCR dá resultados positivos, no meu entender, quase 100% verídicos. Os negativos podem ser falsos negativos, porque pode não ter havido, por razões técnicas, uma suficiente quantidade de material. Mas, quer dizer, o que está a clarificar neste momento, o que me está a dizer, para eu clarificar às pessoas, é que quem dá positivo pode realmente estar positivo. Quem está negativo pode ser um falso negativo. Quem está positivo é positivo com certeza. Quem é negativo pode ser negativo ou pode não ser hoje, mas ser amanhã, ou já ser, porque não se encontrou o material. Ou seja, assintomático neste caso. Não só assintomático, mas sem doença. Pronto. Percebe? Não só assintomático, mas há aqui também... uma coisa que não se tem falado, que é a carga viral. Sim, que é muito importante saber. Quando se fala, por exemplo, nos HIVs, na doença da autoimunidade do HIV, a pessoa faz sempre uma coisa, contar o número de cópias do vírus. Isso era importante, que definia a carga viral. Ninguém falou aqui na carga viral do Covid. Isso é muito importante. O organismo pode ser capaz. Se eu apanho uma pessoa com carga viral, mais outra, eu facilmente me contamino, não é? E se tiver um contacto, uma carga viral diminuta, pode adquirir imunidade. Percebe a diferença? Se essa carga viral for diminuta, portanto, se eu estiver em contacto com uma pessoa que tem uma carga viral do Covid, deste caso do vírus, diminuta, eu posso adquirir imunidade. Mas, se houver muita gente com carga viral e eu estiver em contacto com essa gente, a minha carga viral aumenta, é isso, e eu posso ser contaminado. Exato. É isso. Pronto, é para nós clarificarmos. Em vez de ficar vacinado, uma carga viral diminuta equivale a uma vacina. Portanto, cria autoimunidade. Cria imunidade. É isso que se pode... Agora, falta saber se essa imunidade dura, se não dura, etc. Portanto, acha que neste momento este teste é o mais eficaz relativamente a isto? O PCR é sem dúvida o teste mais fiável. Há outros testes que aparecem mais rápidos, eu não conheço qual é a base científica deles, não sei pronunciar sobre isso. Mas também há agora outra questão. Em Portugal e no mundo... O PCR é uma técnica lenta e cara. É uma técnica muito cara, o PCR. E precisa de uma máquina especial, máquina cara, que é vendida pelos americanos, etc. Suponho eu que são eles que vendem só. É um processo caro e lento, horas. Eu já o fiz, porque eu quando tive que ser operado ao nariz agora, recentemente, tive que fazer o teste, tinha que estar negativo para poder fazer a operação e, portanto,
Já fiz esse teste. Em Portugal, e no entanto, em Portugal e no mundo Mete inteiro... o nariz dentro, não é? Mete aquilo, É um uma bocado zaragatua, desagradável, sim. mas é no nariz. Não, a zaragatua vem pelo nariz até à garganta. É super longa. Ah, é? É, mas não custa nada, aquilo não custa nada. Uma pessoa basta descontrair-se um pouco, respirar fundo, Eu acho que eles, por exemplo, pronto. se eles umedecessem o algodão, era muito menos agressivo, o que é desagradável, É o algodão verdade. seco. É verdade, mas olha, eu como bailarino e de atleta que fui, já estou treinado, não custou absolutamente nada, mesmo nada. Mas agora, voltando ao nosso assunto, em Portugal e no mundo inteiro, há milhares, eu falo de milhares de queixas, inclusive de médicos, que agora todos os que morrem de outras causas estão a ser contabilizados como morte por Covid. A própria senhora Graça Freitas também o falou antes. Onde é que está a ética disto? Que planos é que acha que existem para falsificar os números de infectados? Eu não sei se os números são reais, são artificiais. O que eu acho é que o único processo válido de saber se as pessoas morreram ou quantas pessoas morreram de Covid é ver a média dos últimos 5 ou 6 anos, nomeadamente dos últimos 2 ou 3 anos, e ver qual foi a diferença, qual foi o diferencial para mais dos meses de 2020 em relação aos meses de 2019, 2018. Não, mas Essa a minha diferença. pergunta é esta também. Por exemplo, uma pessoa morre atropelada ou uma pessoa morre com ataque cardíaco e que por acaso foi contaminada também posteriormente de Covid. Vão pôr o selo do Covid, ou seja, morte por Covid. Os familiares não têm acesso a ela, é metida num saco de plástico e lá vai por Covid. Onde é que está a ética disto? Não tem ética. Não tem ética e, inclusive, eu conheço casos graves por exemplo, um senhor que foi, morreu de um ataque cardíaco durante a noite, um senhor de 90 e tal anos, era um senhor diferenciado, etc., os filhos diferenciados, tinha 2 empregadas domésticas que se alternavam na conta dele. As senhoras chamaram o INEM chegou lá e perguntou: o senhor tossiu? Eu, por exemplo, estou a tossir. Se eu tivesse um ataque cardíaco, era logo classificado como Covid. Percebe a Agora diferença? pergunto, onde é que está a ética disto? Como é que isto é possível? E ética, portanto, chegou lá o INEM, despiu o senhor, meteu o senhor num saco de plástico e mandou-o para a morgue para ser cremado. A família nunca mais o viu. Isto é imoral e inumano. Não permite o luto, não permite nada. Portanto, estou de acordo consigo, isto não é ético. Tem que haver alguma coisa que seja. Os procedimentos têm que ser reanalisados e voltados a. Porque atualmente o que se está a fazer nem sempre é correto e muitas vezes é muito agressivo às pessoas. Uma outra pergunta também muito Em importante. relação aos tratamentos, Sim. para uma coisa, o último tratamento que foi analisado, a Desmevir, custa 2.000 euros. Portanto, e não trata a maioria das situações. Portanto, as pessoas tentaram, de uma maneira um bocadinho, às vezes, apressada, tentar afastar a hidroxicloroquina como sendo totalmente ineficaz. Eu não tenho totalmente a certeza que seja assim. É preciso fazer estudos em todas as fases, nomeadamente na fase de prevenção e na fase das fases muito iniciais da doença, quando a pessoa ainda praticamente não tem sintomas. Um senhor, o professor Raul de Marselha, que fez estudos com hidroxicloroquina e Isovirax, portanto, Isovirax é para o herpes. Não Isovirax, não. Hidroxicloroquina e azitromicina. Azitromicina, sim. Azitromicina. Um antibiótico, neste caso. Um antibiótico. E com isso obteve resultados. Depois as pessoas eram todas a achar como a senhora tinha o cabelo comprido e usava um relógio encarnado, umas camisas de sport e não alinhava para o estilo académico tradicional de Paris. Caiu todo o statement, todo Paris, caiu em cima dele dizendo que aquilo estava tudo errado. O senhor Macron teve a lucidez e foi lá visitá-lo e deu-lhe uma certa credibilidade. Mas isso ficou em nada,
porque se supõe que a hidroxicloroquina é muito barata e, portanto, não interessa aos grandes produtores de medicamentos comparar um medicamento que custa meia dúzia de tostões com um medicamento que custa 2.000 euros. Claro, e com as vacinas do Bill Gates, mas isso era outra história. Outra pergunta importante, o uso das máscaras, que muita gente se queixa durante horas, para quem é obrigado a isso, pode ser prejudicial e agravar ou causar problemas respiratórios ou não? Porque há cientistas que são contra o uso de máscaras. Qual é a sua opinião? Eu dei apoio a cirurgiões durante bastante tempo, nomeadamente a um grupo de urologistas durante mais de 10 anos. E demos apoio, sei lá, qualquer coisa como 5 a 6 mil doentes. Portanto, é muita gente. Durante esse período, nós estávamos de máscara, e eu e os meus colegas, de máscara na sala de operações. Estávamos horas na sala de operações. Porque não havia uma cirurgia, havia várias cirurgias, não era evidente, a pessoa no intervalo das cirurgias tirava a máscara, não estava de máscara, etc. Mas vou dizer que ter a mesma máscara horas seguidas, é claro que é errado. Tem que ser mudada, a pessoa tem que ter pausas e tem que ter períodos em que tem que tirar a máscara e tem que ter uma máscara adaptada à circunstância dele próprio, pessoal, é a circunstância do ambiente em que está a viver. Uma sala de operações, geralmente são salas aquecidas, para as pessoas poderem trabalhar, às vezes até está frio demais, muitos doentes até se queixam. Eu, por acaso, senti imenso frio quando entrei para operar o nariz, para endireitar o nariz. Era só o nariz. Não, os septos nasais não me permitiam respirar, estavam todos já colapsados. O meu genro também foi operado a isso e teve bons resultados. Mas, portanto, o que eu acho é que, de acordo com as circunstâncias, é preciso analisar, caso a caso, qual a máscara adequada e inclusive fazer pausas, substituir a máscara, tempos a tempos, máximo de hora a hora. Mas é porque nós, no fundo, estamos a respirar ar contaminado, não é? Estamos o nosso próprio ar contaminado. Mas quem é que diz que o seu ar está contaminado? Então, se eu tiver problemas respiratórios, neste caso sinusite ou rinite alérgica, isso não vai piorar a minha condição? Acho que não. Não? Acho que não, porque se for muito tempo, com certeza os seus alergenos já lá estão. Os que vêm de fora, em princípio, estão limitados. Portanto, a sensibilidade dessa pessoa já está, realmente, ele já está reativo. Já está reativo. Mas o facto de pôr a máscara não aumenta o número de alergenos que entram para o respiratório. Pelo contrário, diminui o número de alergenos. Portanto, acha que a máscara deve ser é mais utilizada com bom senso. O quê? Com bom senso, exatamente. Como tudo na vida, até beber água tem que ser feito com bom senso. Não se pode beber 20 litros de água por dia, a não ser que se tenha uma doença. E agora a nossa última pergunta. Certamente, como dizia no seu texto, temos de refletir para onde vamos e temos seguramente de mudar de rumo. Que rumo é esse que prevê, Dr. Jacinto? Um rumo mais ecológico. Um rumo com mais respeito para a natureza, um rumo com mais respeito para os animais, um rumo que permita preservar as espécies que nós ainda não destruímos, e esse é o rumo que eu acho que é bom. Não podemos continuar a ser dirigidos por homens que destroem as florestas da Amazónia e que dizem disparates como o Sr. Presidente americano. Não pode ser. As pessoas têm que pensar bem na altura em que votam os seus dirigentes, se eles são pessoas capazes para o futuro que nos espera ou não. Esta aqui é a minha mensagem. Uma mensagem excelente, assim como a sua entrevista, que foi extremamente esclarecedora para muitos de nós e que nos ajuda também a poder ter uma opinião mais clara relativamente a todos estes assuntos que envolvem a Covid-19 e que para nós, claro, que afeta as nossas vidas. Eu penso que todos os espectadores deveriam ver a fundo esta entrevista, ouvi-lo, de forma a poderem também melhorar a sua qualidade de vida e tomarem as devidas precauções, já sabendo um pouco mais, de forma muito clara e esclarecedora, aquilo com que estamos a lidar. Doutor Jacinto, diga. O Covid é apenas um acidente de percurso. Mais importante do que isso é saber, talvez o Covid tenha sido importante para nos obrigar a refletir sobre o rumo que nós estamos a seguir. Sem dúvida. Esta é a minha mensagem. Temos que aproveitar
já que o Covid mata tanta gente, temos que aproveitar a sua mensagem, que é uma mensagem da natureza, para pensar se nós não estamos a destruir essa própria natureza. Certo? É verdade, é uma excelente mensagem que todos nós devemos refletir e aproximarmos e estar mais em harmonia com a natureza. Essa é realmente a única solução para um futuro sustentável. E com isto, agradecemos ao Dr. Jacinto Gonçalves a sua sabedoria e experiência de anos e anos que teve, clínico e não só, como professor. Eu repito o que disse Newton, é muito mais do que nós não sabemos. O que nós não sabemos é infinitamente maior do que nós sabemos. Só isso. Foi o Sr. Newton, um dos maiores cérebros da humanidade, que o disse. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção maravilhosa no nosso canal e espero que tenha gostado também da experiência de estar connosco, assim como todos os nossos espectadores. Desejamos a todos uma excelente semana, que possam tomar as devidas precauções e, sem medo, avançar na vida positivamente, que é o que nós desejamos. Que sejam felizes e avancem sem medo, mas também tomando consciência que temos que mudar de rumo, como diz o professor Jacinto Gonçalves, e entrar em harmonia com a natureza e respeitá-la, respeitar o planeta, respeitar as criaturas não humanas, também os seres vivos, mas também, sobretudo, a natureza e o planeta. Obrigado a todos por estarem connosco e uma excelente semana.